Boa tarde, vamos estar começando mais uma sessão do Parlamento Jovem. Solicito a primeira secretária que proceda à chamada dos jovens vereadores. Adailton Sá. Adriane Chorai. Alice Ferreira. Beatriz Manente. Brian Gabriel. Dominique Vitória. Gabriel Martins. Cauã Alves. Kevin Gabriel. Catherine Souza. Lawane Beatriz. Lívia Fernandes. Lucas Gabriel. Lucas Vinícius. Murilo Soares. Nicole Cardoso. Nívia Silvério. Keren Samay. E Victor Maximiliano. Presentes 16 e ausentes são 3. O Gabriel e o Lucas, eles faltaram por problemas de saúde, mas, havendo o número legal, eu declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 14h08. Solicito ao senhor vereador Lucas Lima que proceda à evocação divina em proteção aos trabalhos e, em seguida, solicito a todos os presentes que se mantenham de pé para entoarmos o hino de Hortolândia. Acompanhar junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa hora de oração, meu Deus, venho aqui pedir a sua licença para entrar em tua presença, meu Pai, pedir a proteção de todos, curar aqueles que não vieram, meu Pai. E aqui a gente inicia a nossa segunda sessão, que nós venha todo mundo entrar em comunhão, solicitar a todos calma, paciência e a guardição de todos. E assim agradeço. Amém. Passagem para tropeiros, nasceste em caminhos do vento, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, com da vitória teu libertar. Da esperança vem nos honrar e nossa terra faz exaltar. Em teus campos verdes, colinas, outeiros, ergueu-se a voz da verdade. Em taquaras, remansos, mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, com da vitória
Senhor vereadores, foram apresentadas 3 indicações que constam na pauta distribuída aos jovens vereadores. Agora teremos a leitura e discussão de 2 requerimentos. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ementa de um requerimento de autoria do jovem vereador Murilo. Requerimento número 1 de 2023, que requer informação sobre a Lagoa e Área Verde, localizadas no Jardim São Bento. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da ementa de um requerimento, de autoria da jovem vereadora Alice. Requerimento número 2 de 2023, que requer informações sobre a distribuição de cestas básicas feita pelo Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, no município de Hortolândia. Senhor vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Agora teremos a leitura e discussão de uma moção. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da ementa de uma moção de autoria do jovem vereador Brian. Moção número 3 de 2023. Moção de apelo à empresa CPFL para que busque uma solução junto às empresas que utilizam os postes de iluminação pública para que realizem o alinhamento dos fios caídos nos postes de energia elétrica. Presidente, aqui. Posso ir à frente e falar? Fala concedida ao Brian. Olá a todos que estão presentes. Eu vou falar sobre a minha moção, a moção de apelo da Lei 62 de 2019. Irei ler um pouco sobre ela. A minha moção requer sobre o alinhamento dos fios elétricos das redes de eletricidade, energia, etc. Eu vim falar sobre essa moção porque, como eu falei na primeira sessão, tem muita gente que está sofrendo acidentes. Essas empresas não alinham. Essa lei já existe há muito tempo e já estão fazendo requerimento dessa lei. Estão falando para as empresas, por favor, vão, alinhem os fios. Estão falando para a CPFL falar para as empresas. Eu vou ler um pouquinho aqui. Moção de apelo à CPFL para que busque a solução juntos às empresas que utilizam os postos de iluminação público para realizar o alinhamento dos fios de eletricidade, internet, telefonia e essas coisas, dos postos de energias elétricas. No termo do artigo 184 do Regimento Interno, apresenta a moção de apelo nos seguintes termos. Considerando que a empresa CPFL é responsável pela prestação do serviço de energia, então, desculpa, enrolei aqui um pouco. Moção em apelo, considerando que a empresa CPFL é responsável pela apresentação dos serviços de energia, dos fios de energia dos postes, ela tem que avisar as empresas que elas têm que arrumar, têm que achar um jeito. A CPFL, junto com as empresas que alugarem os postes de energia, tem que achar um jeito para arrumar, porque isso estraga tanto a aparência de Hortolândia, deixa as suas feias, as cidades feias, como as crianças, adultos, até adolescentes morrem cada vez. Fio jogado com eletricidade ainda, tem fio jogado na rua, isso estraga toda a Hortolândia. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Encerro minha palavra. Vereadores, a moção continua em discussão. Não havendo oradores, vamos à votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem.
Aprovada por unanimidade. Convido o vereador Victor para estar falando no tema livre. Boa tarde, gente. Sei que muita gente acha que eu vou falar coisas ruins, mas não vou falar. Vou trazer um problema aqui que é comum em todas as cidades do Brasil, em todos os lugares do mundo, que é a criminalidade. A criminalidade é problema geral, né? Todos sofrem, não tem isso aqui foi roubado, o outro não foi roubado, não vai sofrer. Não, também vai sofrer, porque fica com medo de sair para as ruas, tem problema disso, tem gente que fica com trauma. Então, eu vim trazer esse problema. Semana passada, dia da Independência, não lembro que dia ao certo, teve saidinha. Muita gente foi assaltada porque é fácil para os ladrões sair, não voltar, vai se esconder em algum lugar, vai roubar a gente. Isso é um problema para a gente, para os cidadãos de bem, né? Porque para os ladrões mesmo é ótimo, maravilhoso. Então, eu queria estar trazendo esse assunto aqui para vocês. Falei com vocês algumas coisas ali na sala atrás, né? Eu acho que vocês viram, né? Mas eu queria trazer esse problema porque, assim, não tem nada que a gente possa fazer em relação aos presídios. Que a nossa cidade tem 2 presídios, né? Tem muitos presos, muitos familiares de presos, e não tem como a gente, não, vamos mudar isso aqui. Porque o que vem é do Estado. A gente não pode chegar, não, essa cela aqui vai começar com isso. Não, porque o Estado é quem organiza. E eu acho isso daí, sinceramente, na minha humilde opinião, uma bobagem. Porque ladrão está ferindo o direito dos outros. Não tem que ter direito humano porcaria nenhuma. E aí ele sai. Ontem um amigo meu foi assaltado com arma. O cara depois atirou numa outra idosa que ele assaltou após meus amigos. A idosa está no hospital. E qual que foi a providência? O ladrão está solto até agora. E não é culpa do policial que não está tentando fazer seu serviço. É culpa desses direitos humanos. Vai ter que sair. Foi preso, tem que ficar preso até cumprir a pena. E tem que endurecer mais a pena para aprender. Só que não tem isso. Então, eu estou trazendo esse assunto aqui para ver se a gente consegue melhorar a segurança aqui na cidade. Às vezes, falar com o prefeito, prefeito, está acontecendo isso, isso, aquilo. Você poderia adicionar mais policiais, a guarda municipal, fazer um posto ali no centro. Não sei certo assim, o que eles poderiam falar, mas alguma solução, porque a sociedade ficar vítima de ladrão é complicado. Vai lá, a senhora todo dia trabalha, chega lá no ponto de ônibus, está o ladrão lá, quem que se ferra? A senhora, porque o ladrão depois vai vender, vai ganhar os R$800 dele, ótimo, maravilhoso, vai comer picanha. Então, eu queria ver aqui, trazer esse assunto para a gente pensar numa solução aqui para melhorar a segurança da cidade. Depois, provavelmente, a gente vai conversar pelo grupo, e aí a gente vê, até com a Fabiana, quem organiza isso, para ver, tem como fazer uma reunião disso, tem como a gente pedir aquilo, entendeu? Para melhorar a segurança, gente. Então, é isso daí. Obrigado. Convido o vereador Murilo para estar falando no tema livre. Senhora Presidente, quero agradecer pelo momento de fala e aos outros demais vereadores mirins e as pessoas que compareceram aqui na Câmara, que estão me dando total atenção. Eu irei brevemente falar sobre um assunto em que nosso companheiro de trabalho estava dizendo, que é sobre segurança, né? Mas o meu caso seria mais sobre as drogas na juventude. No nosso país, temos 53 facções criminosas, tá? 13% dos nossos jovens de 13 a 17 anos já utilizaram ou utilizam drogas. Isso é um tremendo absurdo para o nosso país. Para um país que é tão rico, para um país que é tão sábio, para um país que ele é cheio de cultura, isso não pode acontecer. Nosso país em Abu Dhabi, os jovens são obrigados a fazer uma prática esportiva. Se eu não me engano, lá eles fazem uma prática de luta, jiu-jitsu, não me recordo muito bem, tá?
e a taxa de criminalidade lá é completamente quase zero. Então, seria de muito agrado e de muita importância que vocês me ajudassem a criar... Perdão, eu perdi a palavra. Projeto cultural. Seria de muita importância que vocês me ajudassem a criar esse projeto cultural, porque levando cultura, levando o esporte, levando o conhecimento para os nossos jovens, nosso país pode melhorar, tá? E em questão de segurança, como o nosso companheiro aqui disse, sobre os guardas municipais, eu acho que ele esqueceu de colocar na pauta que guardas municipais não podem prender, a não ser que você esteja destruindo o patrimônio público, tá? Então, seria exatamente isso que eu peço aos senhores, que me ajudem a fazer esse projeto cultural. Muito obrigado. Convido a vereadora Lauane para estar falando no tema livre. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Hoje eu vim falar sobre uma indicação que eu fiz, que fala sobre indica recapeamento da Rua Pérola, do semáforo até a Rua Ágata, Jardim Santa Esmeralda. Eu vim falar disso aqui hoje porque é um problema que pode causar acidentes entre os moradores desse bairro. E eu vou ler um pouquinho sobre a minha indicação. Tendo em vista as inúmeras reclamações de moradores do bairro Jardim Santa Esmeralda devido a buracos existentes na Rua Pérola, decorrentes às chuvas anteriores ou até mesmo o desgaste do asfalto, que tem também, por causa dessas irregularidades que existem no local, podem causar acidentes, por exemplo, cair e se machucar, até mesmo idosos, sendo essa rua uma das quais dá acesso ao posto de saúde, que também pode prejudicar meios de transporte de moradores. Eu vim falar sobre isso hoje porque, como tem acesso ao posto de saúde, isso pode afetar muita gente para se locomover até chegar a esse lugar, né? Bom, não é muita coisa que eu vim falar, né? Mas basicamente só isso que eu vim falar hoje. Obrigado. Convido o vereador Adailton para estar falando no tema livre. Nobre presidente Lívia, nobres vereadores, vim aqui falar sobre a indicação que eu fiz, que, nos termos do artigo 181 e seguintes de regimento interno, combinado com o artigo 49, inciso de número 1, da Lei Orgânica do Município de Hortolândia, apresento para o conhecimento dessa Casa a seguinte indicação, assim encaminhada ao senhor excelentíssimo prefeito. Com fundamento justificativa, sugerirei a realização dos serviços ao final especificado. Considerando a Lei de número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que trata da organização da educação nacional, em seu artigo 13, de inciso 1, dispõe que incumbe aos decentes participar de elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento do ensino. Nossos jovens, eles precisam trabalhar o conhecimento que é aprendido na escola. E eu venho propor, com parceria da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, para que nós possamos estabelecer um projeto em que os alunos possam ter competitividade escolar entre as escolas. Eu venho que alunos dizem que o que aprende na escola não pode ser trabalhado no meio cotidiano. Por exemplo, de matemática, nós usamos o seno e o cosseno. Ele disse que não podem usar isso atualmente. E isso é uma coisa triste, porque todos os conhecimentos que nós aprendemos na escola serão trabalhados posteriormente. E isso é uma coisa entristecedora, pois nossos alunos não têm fé na educação brasileira. E eu venho aqui promover, com parceria da UNE, dando premiações entre as escolas, para que nós possamos trabalhar
a educação de uma forma sadia e que alunos que não têm uma convivência saudável possam ter, pois estariam se unindo para um meio em prol para conseguir a vitória para a sua escola. Agradeço a palavra. Convido o vereador Brian para estar falando no tema livre. Olá de novo a todos. Eu vou falar sobre um tema muito diferente do que eu tinha falado primeiramente. Eu vou falar sobre o Parlamento Jovem. Nesse ano, nós começamos perto do final do ano. E eu acho o Parlamento Jovem bem legal, interessante. Nós aprendemos muita coisa sobre a política, etc., leis. A maioria das pessoas aqui também não sabia muito sobre isso, mas aqui a gente aprende. E eu acho muito... O que eu acho chato aqui é que a gente só tem uma sessão por mês. E a gente só tem 4 meses. Se a gente tivesse feito no começo do ano, eram uma sessão por mês durante 12 meses. 12 sessões no total. Mas daí... Chegamos no final do mês, a gente teve a votação, estamos aqui, uma sessão por mês. Mal tem graça, a gente não pode aproveitar, então eu vim falar aqui, e eu espero com o apoio de vocês, que a gente possa tentar aumentar as sessões, pelo menos 2 sessões por mês. Tipo, uma sessão, a gente só vai ter 4 sessões. Se fosse 2 sessões por mês, seria melhor para a gente, porque a gente poderia apresentar mais coisa. E proponho também que tenha tempo, que a gente consiga apresentar mais papéis em vez de um, porque aqui a gente só pode apresentar ou um requerimento ou uma moção, só um. Se a gente pudesse apresentar mais, tipo 1, 2 ou 3, seria muito melhor, porque a gente poderia falar sobre mais coisas, etc. Eu estava conversando com o meu vereador, o vereador Paulão. Ele me ajudou sobre isso, ele me falou. Antigamente, eram de 15 em 15 dias cada sessão. Hoje não. Hoje em dia, é uma sessão por mês. Esse ano, a gente só teve 4 sessões. De todos os parlamentos jovens que teve, esse está sendo mais curto. A gente não está podendo falar muito, porque é só uma folha. A gente não está podendo aprender muito, porque é só uma sessão por mês. Então, é sobre isso que eu vim falar e espero com o apoio de vocês, já que a gente possa tentar aumentar ainda nesse ano, para a gente poder ter mais experiência e conseguir aprender mais sobre a lei, para 2 sessões de Parlamento Jovem no mês, se for possível. É sobre isso que eu queria falar e encerro a minha palavra. Peço uso da palavra, presidente. Você já fala, vereador Vitor? Eu percebi aqui uma coisa muito legal, que a maioria dos vereadores tem as mesmas pautas. O Cauã, o Veras, tem a mesma pauta que parecido com a da Hilton, eu tenho uma pauta parecida com o Murilo. E a gente podia aqui, uma coisa que eu percebi, que a gente não conversa muito fora da... Aqui, acabou aqui, a gente troca uma palavra ou outra. A gente podia parar uma hora para conversar, a gente tem que tentar fazer isso aqui o máximo possível. Que nem aquele, como se fala, é um ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Não é um grupo todo que vai conseguir um negócio, só que é melhor 2 pegando no pé de um problema do que só um, entendeu? Então, gostaria que todos aqui depois parassem para conversar um pouco, reflexionassem sobre seus projetos. Só isso mesmo. Obrigado. Convido a vereadora Keren para estar falando no tema livre. Todos. Bom, eu vim falar sobre a minha indicação de inclusão de horários para a realização de cursos profissionalizantes e prática de esportes nas escolas de artes Augusto Boal, no setor cultural Arlindo Zade, e na Estação Cidadania Luiz Laura Filho. Nos termos do artigo 181 e seguintes do Regimento Interno, combinado com o artigo 49, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Hortolândia, apresento para conhecimento da Casa a seguinte indicação, a ser encaminhada ao senhor excelentíssimo prefeito, com fundamento na justificativa, sugerindo a realização dos serviços
ao final especificados, considerando que muitos alunos da rede estadual, bem como municipal do ensino, encontram-se matriculados em período integral nas escolas e não conseguem encontrar horários adequados para a participação em aulas esportivas ou ainda de cursos profissionalizantes, oferecidos gratuitamente pelo município. Desta forma, se faz necessário que horários noturnos para estas aulas e cursos sejam programados e disponibilizados para este público, viabilizando a possibilidade de participação, visto que este é um direito o qual deve ser igualmente garantido a qualquer estudante que tenha a intenção de participar desses cursos extracurriculares. Vale ressaltar que muitos jovens e crianças que frequentam o projeto da Prefeitura, ao migrarem para o plano de ensino integral, foram forçados a abandonar os cursos nos quais eram assíduos devido à incompatibilidade de horários, afetando o desenvolvimento e integração dos estudantes, visto que muitos possuem recomendações médicas para tal feito. Os locais onde horários noturnos devem ser incluídos são Escola de Artes Augusto Boal, Setor Cultural Arlindo Zade e Estação Cidadania Laura Filho. Com esta atitude, iremos atender os pedidos de pais e alunos, os quais alegam que o projeto proporcionava benefícios à saúde física e mental de seus filhos, além de promover a integração entre os jovens e a formação de novos círculos de amizade. Fator psicossocial excelente. Alguns responsáveis sugeriram horários entre as 5 às 17 horas até as 20 horas e 30 minutos. Diante do exposto, apresente para indicar ao senhor excelentíssimo prefeito municipal providências junto ao departamento competente para que, após a análise técnica dos profissionais da área, seja realizada a inclusão de horários de cursos profissionalizantes e prática de esporte nas escolas, de artes e de educação esportiva. E, gente, eu queria dizer que, no meu caso mesmo, eu cresço muito rápido e eu tenho dor nas costas. Eu fui no médico. O médico pediu o quê? Que eu pratique esporte, exercícios, alguma coisa que me incentive, que eu consiga fazer bastantes exercícios para melhorar essas dores. E isso é questão de muitas pessoas. E quando as escolas funcionárias PEI, a gente não tem horário. Os horários deles são quais? São das 7 às 4. Quem estuda em ensino integral, as escolas liberam a gente às 4. Então, não tem sentido. E como é uma coisa do município, da prefeitura, tem que ser o quê? Tem que ser para a cidade inteira, para o bairro inteiro. Eles não podem reclamar. Porque uma vez eu fui conversar nas escolas para ver se tinha vaga, conhecer. E não tinha. E também, muitos jovens, eles estão nas drogas, fazendo coisas erradas, indevidas. E isso é muito triste. E a gente pede isso também para que eles possam praticar alguma coisa, eles se envolver no mundo do serviço, fazer esses cursos profissionalizantes, que isso incentiva muito. E acho que é só isso. Obrigada. A palavra, senhor. A palavra ao vereador Lucas. Eu acho bastante interessante o que a nossa amiga vereadora de trabalho, porque os jovens de hoje em dia têm a mente vazia. Então, vai ser puxado também para o nosso amigo de trabalho Murilo também, para que os jovens venham a ocupar mais a mente com os cursos profissionalizantes, os esportes. Então, isso vai ajudar bastante, que venha a se ocupar, ter aquele trabalho de a gente se preocupar com alguma coisa, não só nós, em geral. Então, é isso. Parabenizar os dois aqui pela pauta. Senhora presidente. Fala concedida ao vereador Murilo.
Sobre essa questão, eu acho bem interessante sobre os dois excelentíssimos vereadores mirins, que há certos pontos do nosso município em que as crianças e jovens da nossa cidade não têm um local adequado e digno de ter uma atividade física, né? Então, seria de muita importância que iríamos atrás desses locais para que malefícios como esses não aconteçam, né? Então, acho que seria muito interessante. Muito obrigado. Pensa a palavra, presidente. Fala concedida à vereadora Nívia. Parece que a gente está focando tanto em... o jovem de hoje em dia está usando droga e está fazendo coisa errada que não está vendo o lado da informação. Por exemplo, em escolas públicas, a gente não tem... A gente não, né? Eu não sou de escola pública. As pessoas de escola pública não têm tanto acesso à informação sobre isso, sobre a droga, as causas dela, o resultado dessa vida. Entende? Parece que a gente está focando muito no lado de ele está fazendo coisa errada, a informação que ele está tendo por fazer essa coisa errada, entende? E é isso que eu vim ressaltar aqui só. Alguém mais? Fala, senhora. Fala concedida à primeira secretária Adriane. Obrigada. Eu vim ressaltar um pouco o que cada um falou, porque mês passado, na minha primeira moção, eu citei sobre essa questão, porque eu faço parte de um projeto social, que é o Projeto Resgate, sobre o qual eu comentei, que a partir de um ponto a gente criou aquele projeto, que foi, na verdade, agloba o ponto que todos falaram, que o que leva o jovem ao mundo do crime é a falta de informação, tempo livre e o fácil acesso. A questão da falta de informação, sim, é real. Inclusive, no projeto que eu participo, a gente conscientiza eles com um leve devocional antes dos treinos sobre as consequências que tem seguindo esse caminho. E faz o máximo. Lógico que a gente não está tendo um suporte bom para fazer mais vezes na semana, mas a gente está fazendo o máximo que pode para ocupar o tempo deles, porque isso realmente são os principais pontos do motivo dos quais eles vão para esse caminho. Agradeço a fala. Alguém mais? Peço a palavra. Fala concedida à vereadora Kelly. Então, quando eu falo desses esportes e cursos profissionalizantes, eu não estou só dizendo de crianças ou jovens, eu incluo os mais velhos, os adultos também. Eu fazia aula de violão, balé. Quando eu fazia aula de violão, tinha senhores de 80 anos fazendo violão, e eles sabem até hoje. Isso é muito legal. E também, eu não falo só para as pessoas que fazem coisas erradas, assim, mas sim para todas as crianças que têm vontade de fazer ou gosta daquilo, para incentivar, para ter aquilo para você fazer no seu dia a dia, no seu tempo livre. E isso ajuda muito na saúde mental e física. É isso. Peço da palavra. Fala concedida ao vereador Vitor. Hoje a sessão está bem produtiva, né? Coisa boa. O que eu queria falar, que Nívia falou um negócio aqui da informação. Em certa parte eu concordo com ela, porque assim, hoje a droga, o que não acho a droga certa, acho errado, né? Tem estudos que falam que só pioram a saúde, mas a droga, hoje, muitas pessoas, é o que acontece no Brasil. Muitas pessoas não têm oportunidade de não se envolver com a droga. Vou dar um exemplo aqui, que muitas vezes acontece, vai gente pensar que é bobagem, mas muitas vezes acontece. Numa comunidade, a pessoa vai estudar.
com 10 anos, às vezes, não tem condição de ter uma coisa em casa, às vezes tem gente que passa fome, qual que é a única solução que se encontra? Vender droga, participar do tráfico, vou virar aviãozinho. Porque hoje, se arrumar emprego, é muito complicado por diversos fatores. O governo não incentiva o estudo, não incentiva a criança. A estrutura das escolas, pelo menos a minha escola estadual, não sei como funciona as municipais, devem ser melhores as estruturas, porque o município sabe mais, mas as estaduais, as estruturas, gente, é um negócio assim ruim, sabe? São coisas ruins. Tem professor que vai lá só por conta de realmente... só para receber o dinheiro, não tem tipo assim aquele prazer de dar aula, não tem prazer de atender uma dúvida do aluno, e muitas vezes isso acontece e o aluno se perde, a criança, o adolescente se perde, e depois o próprio governo, o próprio Estado, o próprio sistema, ele cobra da pessoa, né? Então, isso daí também seria bem interessante uma hora a gente ter um debate para ver se a gente poderia fazer alguma coisa aqui para incentivar o não adentramento nessa vida. Então, é isso aí, gente. Obrigado. A palavra, senhora presidente. Fala concedida ao vereador Lucas. Então, como nosso vereador Vitor falou, deveria ter mais isso, entendeu? Teve o passeio da Unicamp, creio que algumas escolas não foi, mas isso já é um incentivo para nós jovens, para as crianças também que querem iniciar, depois que sair da escola, fazer uma faculdade que ela vai ter paixão e ter mais aquela mente ocupada de a gente poder fazer aula prática, investir mais nos esportes nas escolas, entendeu? Aula prática também de a gente ir em alguma praça, fazer alguma pesquisa de química, biologia, enfim, entre outros. Então, é isso. Alguém mais? Senhora presidente. Fala concedida ao vereador Adailton. Gostaria de parabenizar a vereadora Keren e a vereadora Adriane, que levantaram a questão sobre ocupar a mente dos jovens com esportes, projetos profissionalizantes. E isso é uma coisa muito, por assim dizer, excelente, pois nossos jovens, alguns gostam de estudar e outros não. Nós precisamos de jovens mais experientes, jovens que entendam no que eles estão fazendo. E é uma coisa excepcional. Eu gostaria de parabenizar de novo a vereadora Keren e a vereadora Adriane. Fala concedida ao vereador Murilo. Senhora presidente, muito obrigado novamente. Sobre essa questão da utilização de drogas e como nós podemos resolver isso, acredito que a melhor maneira seria sobre projetos culturais, né? Projeto cultural, ele tem um começo, meio e fim. Então, se formos pegar em tese os dias das crianças, se cada escola fizesse um projeto social junto com alguma empresa ou com alguma igreja que possa disponibilizar um psicólogo ou alguém na área sobre... Eu esqueci a palavra. E projetos sociais, muito obrigado, vereador Lucas, sobre projetos sociais. Então, eu acredito que pequenas coisas podem mudar muitas coisas grandes, né? E que acredito que com esses projetos culturais, nosso município pode se diferenciar dos outros demais, como Campinas, que, querendo ou não, ele não é muito grande comparada a nós. Muito obrigado. Peço uso da palavra novamente. É bem legal que a gente está discutindo assim no bom sentido, né? Debatendo, todos com ideias legais. Só que aí, tipo, depois que acabar essa sessão aqui, ninguém mais toca no assunto. E aí, o que faz? Nada. Então, acho que seria bem legal a gente continuar conversando essa semana aqui, para até ver algum projeto bacana, assim, para tirar, porque tem muito jovem, ó. Eu saio da escola 12:30, chego em casa 1h. Vou estudar, depois jogo videogame.
Tem jovem que, por não ter oportunidade, por conta disso, por influência de irmão, primo, amigo, vai para o mundo das drogas, vai roubar para... quero ter aquilo, vou roubar. A gente podia pensar em criar algum projeto aqui, nós todos, para ocupar a tarde, a manhã dos jovens, sem ser uma coisa assim, a escola vai criar. Se é algo assim, vamos fazer uma coisa, pedir para o prefeito, não sei quem que é secretário de cultura aqui, mas vamos fazer um projeto disso, porque seria mais legal. Incentivaria os jovens. Então, a gente, essa semana aqui, vamos trabalhar bastante essa questão e até ver de criar um projeto aí, em parceria aqui com todos os 19 vereadores mirins. E até os 19 que não são mirins. Alguém mais? Senhor presidente, prometo que será a última. Fala concedida ao vereador Murilo. Como os dias das crianças estão chegando, eu acho que seria mais interessante ainda se fizéssemos um evento ali perto aqui da Lagoa da Fé, em que é um local digno de se ter uma atividade física, um local digno de se ter um evento, né? De colocar pessoas para dar palestra, pessoas para incentivar nossos jovens daqui do nosso município de praticar um esporte, não utilizarem drogas, ainda mais agora com a nossa nova lei sobre, se não me engano, 100 gramas de maconha, que você não poderá ser mais preso, né? Então, acredito que se um evento pode mudar uma pessoa, então por que não podemos fazer esse evento logo de cara agora? Peço a palavra, senhora presidente. Fala concedida à primeira secretária, Adriane. Eu queria estar trazendo aqui, né, aproveitar que está todo mundo inspirado nessa questão de ajudar em projetos sociais. Eu conheço alguns que eles vão fazer algumas coisas no Dia das Crianças, montar alguns brinquedos, não vou lembrar o nome da avenida, mas depois a gente comenta no grupo. E seria legal, sim, ter a ajuda de vocês, a gente correr atrás de palestras, realmente, de psicólogos sobre família, ou relacionado a essa questão de mundo, né, do crime, porque vai ser um dia que, querendo ou não, está sendo bem divulgado, então creio eu que vai bastante gente, bastante jovem, adulto, criança, por ter bastante interatividade neste dia. Então, queria pedir a ajuda de todos, depois a gente conversa no grupo sobre. No Dia das Crianças vai estar tendo realmente um evento bem legal, que daria para estar tratando sobre isso com as pessoas mesmo e colocar os nossos projetos finalmente em prática. Agradeço a fala. Alguém mais? A palavra? Fala concedida à vereadora Dailton. Com questão a que os jovens não tenham uma mente saudável, eu gostaria de relembrar que na SEDUC, a Secretaria de Educação, tem uma parte que o jovem ele pode entrar para ter tratamento psicológico. Como nas nossas escolas não tem infraestrutura para ter um psicólogo dentro, há tratamentos na SEDUC. Eu peço para que vossas pessoas espalhem essa informação para que jovens que não tenham a condição monetária para que possam pagar um psicólogo particular, possam adentrar essa rede e trabalhar este tema. Concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado o expediente às 14h51. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, prevista para segunda-feira, dia 10 de outubro de 2023, às 14 horas. Encerra a sessão.